Coração Peludo. Olá, querido ouvinte, querida que nos acompanha semanalmente aqui nesse podcast de relacionamento, o nosso Coração Peludo, conteúdo Jovem Pan que não existe sem a minha parceira, já agora de 4 temporadas, a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi, minha querida. Vamos lutando aí, vamos seguindo em frente. É sempre muito bom estar aqui. Quanto tempo que a gente está com o Coração Peludo? Eu te perguntar, esqueci. Eu estava tentando fazer essa conta mental, mas eu sou péssima de matemática. Mas já são 4 temporadas aqui juntas, né? Conversando desde o nosso primeiro encontro, quando a Adriane Yoshida te chamou para participar do Eva, né? Que era um programa que a gente teve na Jovem Pan, um programa voltado para as mulheres, e desde então não nos desgrudamos, Pamela, até nessa pandemia estamos virtualmente ligadas semanalmente, né? Emocionalmente também conectadas, é isso. Não, eu perguntei porque, nossa, parece para mim tanto tempo, assim, sabe? Parece que sempre foi, né? Muito bom. E obrigada por todo mundo que nos acompanha, feedbacks, né? Sempre muito gostoso. Bom, lembrando que esse podcast, ele existe muito pela sugestão dos temas que vocês nos enviam. A gente está no Instagram esperando o seu feedback e a sua sugestão. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP. A Pamela também está lá no podcast dela, muito bem acompanhada de mais de 1 milhão de seguidores, né, Pamela? É verdade, estamos lá no Instagram, @psipamela, PSPamela, quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho. Temos live terapia toda segunda-feira, às 19h30, horário de Brasília. Vai ser um prazer ter você lá comigo. Olha, eu também queria convidar você que está só ouvindo o podcast a participar das nossas lives de gravação. A gente começou a gravar durante a pandemia em videoconferência. No começo, só eu e a Pamela ali, trocando, eu e ela. Depois a gente pensou, nossa, por que a gente não convida mais gente? Por que os nossos peludos, os nossos ouvintes não poderiam participar? E é assim, agora, se você quer participar, se você tiver aí reservado o horário da terça-feira às 5 da tarde, estamos te esperando em youtube.com/As Dicas de Vida, lá que a gente faz a gravação desse podcast, que é lançado toda quinta-feira. Então, estamos esperando, anote na sua agenda aí a participação da nossa live de gravação do Coração Peludo. Estava falando aí do pessoal que acompanha a Pamela nas redes sociais. Se você é uma dessas pessoas, deve ter visto o post muito bonito que a Pamela fez de homenagem ao pai dela. A Pamela perdeu o pai dela, né, recentemente. Hoje a gente vai trazer um tema que é um tema que ela está vivendo, que ela já estudou muito, mas que ela também está vivendo, né? Acho que a gente vai se emocionar um pouco aqui, juntas fazendo esse podcast. A gente vai falar dessa questão de lidar com a perda, né? Acho que também tem muitas pessoas passando por isso, a gente está no meio de uma pandemia e acho que vai ser importante para muita gente ouvir o que a Pamela está passando e o que ela tem para dizer a respeito disso. Agradeço muito a Pamela de estar aqui com a gente e de se dispor a fazer isso, porque quem passou por isso sabe o quão difícil é, né? E o quão, às vezes, a gente evita de falar, de expor, a gente guarda, né, muito. E a Pamela está aqui para compartilhar com a gente hoje. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver se eu contribuo de alguma forma, mas eu sempre defendo nessa bandeira de falarmos sobre aquilo que a gente sente, e eu tenho feito isso, tenho exteriorizado bastante, de todas as maneiras que eu consigo. Tirei uma semaninha, né, logo que meu pai faleceu, dia 16 de abril, eu tirei uma semana que eu achei que era importante para eu organizar os meus sentimentos, para eu conseguir entender um pouco, né, o que estava acontecendo. Ainda tô nesse caminho. E todo mundo sabe aqui, né, sou psicóloga,
super aprofundada, né, em todas as áreas que envolvam as emoções, os relacionamentos. Então, falar de luto para mim sempre foi um assunto que eu falei diversas vezes em vários lugares, mas dizia aqui para Paulinha antes de entrar ao vivo que cheguei a ouvir até uns vídeos meus, né, ver os vídeos meus no YouTube sobre o tema, e acho que eu falava baseado em muito do que eu li, do que eu estudei, né. Falei para ela sobre as etapas, né, do luto, do processo, da Rachel Coble-Ross e tal, mas viver na pele é algo bem diferente, né, e então, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, que a gente está aí numa fase de pandemia em que, assim como eu, muitas pessoas, né, estão aí dando esse adeus difícil de dar, né, para pessoas muito queridas de suas vidas. Então, vamos ver se a gente consegue aqui falar sobre esse tema de um jeito que agregue, né, e que contribua, né, na habilitação aí de recursos emocionais de quem esteja nos escutando, nos vendo. Pamela, você falou que você, como psicóloga, já estudou muito a respeito disso, né, do luto. E acredito que possa ter conduzido muitas pessoas que passaram por isso para um processo, não vou falar superação, porque eu acho que a gente nunca supera, mas já acomodação, né, de seguir adiante e tal. E a par disso, mesmo quem não estuda psicologia e tal, às vezes tem uma pessoa na família que, por exemplo, está doente, né, está passando por um processo de adoecimento de muito tempo, ou que é uma pessoa muito velhinha. E aí todo mundo diz, puxa, você tem que se preparar. Você está preparado para o que vai acontecer? Você acha que existe isso, Pamela? Tem como se preparar para perder alguém? Penso em várias coisas quando você me pergunta sobre isso. Fico pensando que eu, por exemplo, nunca consegui ver o meu pai velho, né? Eu acho que é interessante. É como se os nossos pais eles não ficassem velhos, né? Acho que por nós estarmos acompanhando ali, quando alguém falava, aquele velhinho ali, eu falava assim, não é meu pai, né? Meu pai não é velhinho, não. O vô pode ser velho, né? A avó pode ser velha, mas o pai e a mãe não. Então, acho que existe um olhar emocional sobre quem a gente ama e existe um olhar racional em algumas vezes, né? Então, acho que em alguns momentos a gente pode estar acompanhando uma pessoa adoecida e de repente gravemente adoecida, você ser informada pelos médicos, ou mesmo pelos fatos que você percebe, que você está ali, né, está escancarado, que você presencia, mas existe um emocional ali que encontra refúgio em desejos que tenhamos ali e na esperança também que a gente alimente em função do sentimento que se tem. Então, por mais velho que seja, você quer que viva um pouquinho mais e você torce para viver um pouquinho mais. Por mais que a pessoa esteja doente, não, vou encontrar uma saída, vou resolver, vai acontecer um milagre. Não, então, eu acho que claro que existem personalidades e personalidades, existem pessoas que são bem racionais. Eu acho que as pessoas, quando elas são bem racionais, elas conseguem talvez transitar por este estar preparado de um jeito mais integrado, né, e mais fiel à proposta. Acho muito mais fácil as pessoas que falam de fora, né, mas você sabia, mas você tem que entender, né, seu avô não é eterno, seu pai não é eterno, sua mãe não é eterna. Eu acho que na teoria é lógico, mas o sentimento não é lógico, o sentimento é subjetivo, né? E nós queremos mesmo eternizar os nossos amores, né? A gente não quer entrar em contato com esse sentimento amargo e difícil de lidar. Obviamente que quanto mais maturidade emocional você tem, eu acho que quanto mais bem resolvida for a relação que você tiver com a pessoa, você vai transitar por esse momento de uma maneira mais saudável, de uma maneira, como vou dizer, mais estruturada, vamos dizer assim, um pouco mais estruturada.
Acho que eu, por exemplo, que eu tô aqui, eu tenho assim, um amor pelo meu pai gigantesco. Nem posso falar muito, senão eu começo a chorar. Então, eu sei disso, entende? Eu sei que se eu aprofundar um pouco mais, eu vou me desequilibrar aqui. Mas eu consigo me equilibrar conforme eu vou administrando o meu emocional, o meu trabalho, a informação que eu estou te dando, que eu estou falando para as pessoas. Então, eu consigo isso porque eu fui habilitando no decorrer da minha vida recursos emocionais. Porque tem um lado meu aqui que está em desespero, tem um lado meu aqui que está muito difícil de lidar. Como eu já te contei, né? Além daqui de parceiras, você é minha amiga, então tá difícil, choro pra caramba, tenho os meus momentos de desespero, né? Que eu fico assim, sem saber muito como lidar, o que pensar, mas o conseguir administrar e seguir a vida adiante e conseguir ponderar como me colocar, faz eu entender que eu estava preparada no sentido, né, do meu emocional, dos meus recursos, mas estar preparado para dar adeus a uma pessoa que a gente ama, de coração, vivendo a experiência, eu acho que nunca ninguém tá. A gente pode até achar que esteja, sabe? Mas é uma dor muito grande. É isso que é importante entender. Eu acho que vai doer sempre. Né, vai doer sempre, e cada um, como eu disse, cada um é de um jeito, essa dor vai ser compreendida de uma maneira diferente. O que muda é como nós administramos essa dor, né? Como que eu vou posicionando essa dor na minha vida. Bom, a gente sabe que essa perda faz parte da vida. Pergunta filosófica, né? Por que nos impacta tanto, mesmo a gente sabendo disso? É tão interessante, né? Essa dor faz parte da vida. É que essa dor eu acho que dói tanto justamente porque é uma pessoa que não está mais com vida, né? Então essa pessoa é como se ela estivesse em outro lugar, né? Cada um tem a sua crença, né? O seu pensamento sobre, né? Para onde vão essas pessoas, né? Ou não vão, enfim, cada um tem um jeito de pensar aí. Eu acho que quando você não tem mais aquela pessoa presente fisicamente, esse luto do físico, do conhecido, do hábito, né? Hoje eu dizia para um amigo, eu acho que é uma dor absurda, né? Meu pai ter partido para mim, mas tem também um exercício de eu me acostumar sem o meu pai, presencialmente, fisicamente, com a sua voz, nos telefonemas diários, na presença comigo semanal, assim, religiosa, né? Além dos outros dias que a gente se via aleatoriamente. Então, esse ter que se desapegar, né, de uma hora para outra, que é muito difícil também, porque a gente se acostuma, o ser humano ele vai se adaptando, né? Ele se acostuma com aquele corpo, encostar naquele corpo, fazer carinho naquele cabelo, abraçar aquela pessoa, conversar, trocar, ver ela te olhando. Então você tem que lidar com muita coisa dentro de si. Então é uma fase que te exige muito. Tanto que um dos sentimentos que eu mais tenho é um cansaço. Eu tenho um cansaço, assim. Eu vou deitar, parece que, nossa, sabe? Parece que foi, e nem sempre mas é um cansaço, porque acho que eu tô me esforçando tanto para lidar e para me desapegar desses hábitos, né, de estar o tempo inteiro me explicando, de estar o tempo inteiro me ponderando, de estar o tempo inteiro tentando olhar para essa dor e me acostumar com ela e me familiarizar com ela, que é uma fase que eu falo isso porque eu nunca tinha pensado por esse prisma. Eu nunca tinha pensado que a morte de alguém que a gente ama nos exige tanto no sentido de nos desapegar dos nossos costumes para com ela, né? Então, é muito além do que eu até então entendi e imaginava,
né? É agora compreender que a minha vida, né, as pessoas repetem muito isso. Seu pai está dentro de você, seu pai está dentro de você. E eu nunca imaginei que isso que eu já falei para muitas pessoas trouxesse tanta angústia. Porque toda vez que alguém fala, seu pai está dentro de você, eu falo, meu Deus, aonde? Aonde? Né? Porque eu tenho um amor gigantesco, mas eu estava tão acostumada a vê-lo, né? A ver fora, querendo ou não, por mais que eu sentisse. Então agora é um processo. Eu sei que o amor por ele está dentro de mim, mas é um trabalho árduo a gente conseguir contar para o nosso coração e recondicionar o nosso cérebro dos estímulos, né? Porque até então, como eu estou condicionada há 40 anos, eu tô condicionada a tô com saudade, ligo, né? Tô com saudade, vou ver. É isso que eu tô condicionada. Eu não tô condicionada a tô com saudade, busco dentro. Eu não tô condicionada com isso. Então, para a gente conseguir realinhar muito esses condicionamentos, aonde eu vou encontrar o meu pai, como eu vou conseguir entendê-lo, como que eu vou conseguir me conectar com ele, penso que é um processo, né, que está só começando. Então, também é um período que a gente precisa ter muita paciência, e é muito contraditório de um momento que nos provoca tanta angústia e ansiedade. Então, é muito desafiador, né? É um desafiador muito grande, que a lógica que muitas vezes as pessoas trazem, né, ela tem pouco espaço, né? Ela tem muito pouco espaço. Pamela, será que existem diferenças na dimensão do sofrimento? Tem gente que sofre mais, sofre menos, tem momentos em que se sofre mais e depois vai se sofrer menos? Interessante. Eu estava pensando que acho que o sofrimento ele é particular, intransferível, né? Às vezes eu dou uma topada do joelho na quina da mesa aqui e você deu ali, para você não doeu muito, porque pegou no lugarzinho do joelho ali que você tinha mais massa que eu, o meu pegou mais no osso, e aí a minha dor é absurda, a sua não é tanto, e você vira pra mim e fala assim, mas topada ali na mesa, nem dói tanto. Eu topei também, não doeu. Então eu acho que depende muito de você, dos seus recursos, da sua história, da sua personalidade, do que você valoriza, do que você teceu com essa pessoa, né? Durante muito tempo eu pensava, e eu escutei isso muitas vezes da minha mãe, que minha mãe é uma ótima psicóloga, né? Ela dizia que quando você tem uma relação muito boa com uma pessoa que você ama muito, e você teve tudo que você pôde, fez de tudo com essa pessoa, para essa pessoa, e ela vai embora, você tem uma dor, obviamente, pela partida, mas você está em paz, né? Eu sinto uma paz de que eu fiz tudo, assim, tudo que eu podia. Lembro até em momentos do meu marido ficar enciumado, assim. Eu lembro de uma cena, falei pra mim que eu não ia ficar lembrando, senão eu vou chorar, mas só uma cena que eu lembro de estar em Riviera cortando a unha do meu pai, eu sempre fazia isso. E aí o meu marido fala, nossa, fica cortando até a unha, né? E esses outros momentos, eu já sabia ali que eram muito valiosos, assim. E que eu queria exagerar mesmo. Então, eu sempre fui exagerada com ele. E por isso que eu acho que eu falo tanto para as pessoas, sempre falei e falo hoje mais ainda, exagere, expresse, não se preocupe com os outros, que os outros pensem, achem, né? Fica um pouco mais, desmarque um compromisso, cancela a reunião, fica até a madrugada se der. Porque o valor do momento que se vive com quem você ama, você só vai entender e mensurar mais tarde.
E que bom que você tem esses momentos, porque são eles que confortam. Porque, muito embora a gente chore lembrando dos momentos que ilustrem a saudade é sempre um lugar que a gente pode visitar alguém que não esteja. E é a conexão que fica. Porque quando eu sinto saudades de alguém, eu me conecto com essa pessoa, independente de onde ela esteja. Então, eu hoje até desmarquei os meus outros pacientes depois de eu perceber que eu estava no meio de um atendimento e vinham as lembranças sem eu controlar. Aí eu achei que não era justo, né? Aí eu segurei assim, mas eu falei, não acho justo, não vou atender assim, eu preciso estar aqui, porque a lembrança nos leva para aquele lugar, né? E umas lembranças que você nem imagina que vem, sabe? Vem. Aí você chora, fica triste, mas depois você fala, nossa, que bom que eu tenho lembrança. Porque a lembrança me traz a pessoa. Aí eu fiquei grata às minhas lembranças. Falando, nossa, que legal que eu lembrei disso. Então, eu acho que o sofrimento, ele vai mudar muito conforme a leitura que nós fizemos sobre as nossas dores, a nossa capacidade de administrar essas dores, de conseguir perceber o que foi bom, o que é eterno, ser grato, como eu disse, às lembranças. E caso eu não tenha tido tudo que eu gostaria de ter tido com essa pessoa, aí sim eu fazia um trabalho importante, né, reparador interno, de ressignificação, de poder me encontrar no silêncio daquilo que eu sinto. Eu penso que é sempre possível, mas eu acho que quem teve se dói muito nessa saudade, e quem não teve também se dói muito com a sensação de que poderia ter tido, né? Que, mas se eu tivesse, né, mais um pouco, mais um tempo. Então, eu acho que não dá para mensurar, né? Só quem sente. Mas entendo também que, eu imagino, tá? Tô aqui muito recente, talvez daqui a um tempo eu veja esse nosso vídeo aqui, eu escute o podcast e fale, que bom, então acho que eu estava certa. Eu pressuponho que depois que essa dor, ela vem, ela é tão nova, né? Ela me impacta tanto, porque quando a gente fala sobre estar preparado, o preparado é quando eu conheço algo, né? Eu me preparo quando eu conheço alguma coisa. Mas quando eu só conheço teoricamente, eu nunca conheci isso dentro de mim, na química comigo, e eu tô sentindo na pele, eu pelo menos me sinto assim meio atropelada, sabe? Me sinto meio atropelada por um trator, assim. Então eu ainda tô muito... Eu tô num estranhamento com essa dor, eu não tô sabendo lidar, ela tá me dando muitos nocautes, assim, né? Eu me achava conhecedora do assunto, sabe? Achava que eu ia me virar um pouco melhor. Mas tô vendo que essa dor dá um nocaute bom. Então eu imagino que com o passar do tempo eu vou conhecendo essa dor. E aí eu vou me posicionando um pouco, vou ficando mais espertinha com ela, entendeu? Eu vou conhecendo, a gente vai ficando mais amiguinha, né? Aí eu vou falando pra ela pegar mais leve aqui e ali. Eu já tô tentando, né? Você vê, me emociona, falou, epa, deixa por aqui. Eu tô conhecendo e entendendo. Então, onde eu consigo acessar, onde eu não consigo, o que dá para fazer, o que não dá, eu também tô aqui me experimentando, né, com essa dor, que ela não vem para me fazer mal, né, a tristeza, a dor, eu acho que ela vem porque é um recurso emocional que nos viabiliza a elaboração da dor, né, desse momento difícil, do luto.
Então eu imagino que daqui a um tempo essa dor eu vou me acostumando mais com ela, né? E vai ficando só a saudade, que é uma coisa boa, que não é ruim, que é bom. Jamila, então, você estava falando aí de você que está entrando em contato profundamente com o que você está passando, né? Você está vivendo isso, como você tentou explicar para a gente aqui também e trouxe quais são as dimensões dessa dor para você, né? Eu acho que deu para entender muito aqui o que você está passando, até fisicamente, né? Essa exaustão física, quer dizer, não é só mental, transfere para o corpo, né? Transfere para tudo. Agora, tem gente que não consegue acessar esses sentimentos, tem gente que acaba bloqueando, né? Porque algumas pessoas às vezes passam por perdas e aí você fala, nossa, mas essa pessoa tá tão bem, né? Nossa, que coisa, como, né? Que pessoa sacudida, assim, ela tá ótima. Isso é porque não conseguiu acessar esses sentimentos, ou eu tô aqui num papel julgando alguém, tipo, e dizendo que existe um certo ou um errado na forma de viver isso? Interessante, penso em várias coisas de novo. Primeiro que eu acho que existem relações que são perturbadoras, né? E quando você tem uma relação perturbadora e essa pessoa ela parte, isso pode ser compreendido como um alívio, né? Isso pode... Perturbador, não estou dizendo que a pessoa fosse ruim, tá? De repente você via ela num sofrimento que te perturbava e que aquilo você compreende como um alívio, você consegue enxergar desta maneira. De novo, eu acho que é um misto da sua personalidade, da relação que você tinha, né, do contexto que existia. Então, e aí você lida de uma forma com sentimentos. Mas eu acho que existem muitas pessoas, não são poucas, acho que até a maioria, que são inábeis com os seus sentimentos, que não reconhecem muito bem os seus sentimentos. Então, são pessoas que negam a dor, né? Naquele filme Divertidamente, que eu já citei aqui com você e você conhece, fica nítido como quando eu nego a tristeza, eu vou jogando para lá, no estigma de que tristeza é ruim, né? Muitas pessoas, não fica triste, não fica assim, ele não te quer assim, não é assim que se fala? Não fica triste não, sorria, fica feliz e tal. Olha, eu acho que a gente não pode negar a tristeza, jogar para escanteio, colocá-la para depois. Tristeza é algo que não dá para postergar, senão ela cobra multa cara. Uma professora querida me ligou para conversar comigo e falou, nossa, tão lindo, me ajudou tanto, me acolheu tanto. E ela dizia assim, chora mesmo, faça tudo o que o teu coração te permitir, sem se perder nisso. Então eu choro, eu vivo a tristeza, a dor, mas sem me perder nisso, porque nós não somos isso e nem só isso. Isso faz parte do momento para elaborar. E ela me dizia que ela perdeu uma pessoa querida e durante 4 meses ela não viveu essa tristeza. Ela tinha que fazer, ela tinha congresso para fazer, ela tinha 1000 coisas para fazer. E ela falou assim, eu não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha como, tinha cuidado, sei lá o que e tal. E aí ela ficou funcional e não chorou e tava lá e ela falava... E não vinha tristeza mesmo, eu tava tocando mesmo essa pessoa tendo sido de uma importância absurda na minha vida. Então, existem muitas pessoas que se defendem, negam esse sentimento, né, colocam ali debaixo do tapete, no armário, para uma outra hora, porque agora não dá, né? E depois isso vem como uma avalanche, como veio para ela, que ela me contou. Né? Depois de 4 meses, ela desenvolveu uma depressão imensa, né?
E quem via de fora achava que era por causa do trabalho, é por causa daquilo, porque as pessoas não associavam com a morte que havia sido há 4 meses atrás. Então, Pamela, isso é uma coisa interessante, né? É que eu sempre pensei nisso, né? Por exemplo, quando você vive o luto, você tem a companhia das pessoas, né? Eles estão pensando em você nesse sentido, em te dar esse suporte e tal. E aí você trouxe essa história de uma pessoa que postergou. Então, quer dizer, passaram-se 4 meses e as pessoas imaginaram, puxa, ela tá bem, né? A gente não precisa estar lá. Porque no luto as pessoas, elas estão, né? Normalmente elas estão lá, né? E até por isso eu acho que nesse momento da Covid é tão complicado, porque, por exemplo, muitos não podem estar lá, do lado do parente que está doente. Né? Não podem se despedir, se reunir. E é tão importante as pessoas estarem lá, né? A gente olhar e falar, gente, olha, as pessoas estão aqui, né? Essa pessoa que eu gosto tanto, ela veio até mim, que nem você falou, essa professora me ligou e tal, né? Como é emocionante quando você perde alguém, aí você tá ali e chega um amigo de muito tempo que você não vê e que vai lá, vai te dar um abraço, vai te falar alguma coisa, né? E aí quando você posterga isso, às vezes você não vai ter esse cuidado, porque as pessoas se esquecem, quer dizer, a vida anda, as pessoas vão fazendo as coisas e acabam que não estão lá na hora que você precisa exatamente, né? Eu concordo com você, eu fiz tudo, não vem ao caso aqui, você sabe, quebrei vários protocolos aí, porque assim, eu sou daquelas que eu preciso ver. Eu entendo que, e o velório, não sei se você sabe, mas o velório, para nós psicólogos a gente fala muito isso, eu acho que é uma forma da gente poder se conscientizar, de poder não só fazer a despedida, mas também de conseguir ir compreendendo o que está acontecendo, porque aquilo que a gente não vê, a gente idealiza, né? Aquilo que a gente não vê, a gente pode muitas vezes criar uma fantasia sobre. E aí realmente vira, parece que foi arrancado, né? Arrancou. Uma hora estava super ok, né? Ou estávamos ali, de repente, cadê? Sumiu. Então até você administrar isso dentro e você conseguir elaborar esse luto fica muito mais complicado. E nessa fase da Covid, isso tem acontecido com muita frequência, porque é muito rápido, né? Para muitos casos é muito rápido. Então, e violento. Então você fica um pouco assim, sem conseguir saber como que eu administro isso dentro de mim. Por isso que eu acho muito importante a gente se conscientizar, olhar, ver, sentir, acompanhar, viveu a perda, falar sobre isso, sabe? Ter o seu momento, né, para de repente da sua oração, do seu pensamento, da sua conversa com aquela pessoa. Eu, por exemplo, tenho conversado com meu pai todos os dias, do meu jeito, do jeito que eu posso, porque é uma forma de elaborar, é uma forma de você se trabalhar. Minha mãe disse outro dia para mim, você não tem que ficar vendo foto tal, mas foi bom eu ter visto sempre foto, porque agora eu olho, já não me dá choque, sabe? Eu olho e olhar e aquilo não tem me feito bem, não tem me feito mal, mas tem algumas pessoas que se machucam com isso e precisam esperar, por isso que cada pessoa é uma pessoa e a gente precisa respeitar o que para mim é possível, o que para o outro não é possível, então não tem regra, né? Eu acho que tem uma coisa também da gente se cobrar muito, eu acho que as pessoas que estão de fora, elas acham que a sua dor, ela é só na hora ali, né? Antes da perda e na hora que a pessoa morre. Aí passa 1, 2 dias, você tá melhor? Gente, não é assim, entende? É um processo. Aliás, eu acho que com o tempo você vai entendendo mais essa ausência, né? Então, é um processo que vai exigir da gente bastante essa habilidade emocional, de nos conhecermos e entendendo esse impacto dentro de nós. Mas uma coisa que eu falei que eu vou frisar de novo
viver a dor, viver a tristeza, exteriorizar os sentimentos, não te reduz a isso, né? Por isso que é importante eu viver esta dor, mas também fazer alguns movimentos, aqueles que forem possíveis, para que eu me mantenha em exercício, em vida, em movimento, né? Isso é importante. Eu também queria falar sobre essa ajuda psicológica mesmo, que muita gente acaba que precisa, e às vezes existe um pouco, às vezes não, acho que ainda existe muito tabu em relação a isso, né? Porque passar por um luto, óbvio, você vai ficar triste, sim, mas às vezes esses pequenos movimentos em direção à vida, como você falou, eles não acontecem espontaneamente. Não há força, não há como, né? E hoje a gente sabe que há. Às vezes é uma medicação, às vezes é análise, né? Às vezes só o apoio da família, ou enfim, não dá conta, né, daquele sentimento. E existe tabu, né, em relação a isso. No momento que você vai fazer um atendimento lá no psicólogo, psiquiatra, e aí, olha, eu acho que você precisa de um remédio agora. Você precisa disso. Aí a pessoa se assusta, fala, não, calma, pera, como? Como assim? Não, pera, né? E às vezes precisa, né, Pã? É muito legal o que você está falando, até porque a gente não pode olhar isoladamente a pessoa vivendo aquele luto. Às vezes a pessoa já tinha núcleos ali de ansiedade, às vezes a pessoa tinha um quadro depressivo que já estava sendo trabalhado, já existia, a pessoa já estava medicada, ou então aquilo estava sendo negligenciado e aí vem uma avalanche, você imagina como a pessoa fica. Então, nem sempre a pessoa não está conseguindo sair da cama, por exemplo, né? Eu falo por mim, não tenho vergonha de falar, né? Sempre falei, eu tive dias aí que estava difícil levantar, assim, mas muito difícil levantar. Aliás, o momento mais difícil para mim é levantar. E não é sono, hein? Porque eu acordo cedo. Não é sono, não. É uma força que te segura ali, né? Porque eu acho que o dormir também tem um pouco de fugir, né? De não ver, de não olhar, né? Porque se eu acordo, olho, eu me percebo sem, né? Então, eu me vi muito. Ainda tá difícil, não vou mentir. Eu acordo porque eu sou muito comprometida com o que eu tenho, mas tá muito difícil ainda. E eu fico imaginando, me dou como exemplo, não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu trabalho com isso, né? Isso é familiar para mim. Então, para mim, tá bem difícil. Mas eu acho que existem outras pessoas que pode existir uma dificuldade muito maior e já um adoecimento intrapsíquico negligenciado, não trabalhado, ou então já medicado, com medicação insuficiente, com esse baque atual, e que precisa, sim, ser reavaliado. Isso não é sinônimo de fraqueza, isso não é frescura, né? Isso diz respeito a um adoecimento invisível, né? As doenças psíquicas, elas são invisíveis, e por elas serem invisíveis, as pessoas que olham de fora, elas leem de uma maneira muito empobrecida. Ai, que frescura, isso é besteira, isso faz parte da vida, mas eu já perdi pai, mãe, fulano e eu não fiquei assim. As pessoas se comparam, né? E, aliás, esse é um dos maiores erros, né? A gente se comparar aos outros. A gente não tá na pele do outro. E se eu lido melhor com alguma coisa, eu não sou melhor do que você. Eu só, naquele momento, tenho recursos e talvez tenha tido uma vivência ali peculiar que me propicia isso. Então, não se comparar a ninguém, né? Não tem receita, não tem regra, cada caso é um caso. E se houver essa sensação, e se houver esse sofrimento, que seja assim, né, procurado um profissional, um especialista, um psiquiatra para ajudar. E também, se for possível, porque assim, eu falo porque eu trabalho com isso e eu tenho que ser muito verdadeira com vocês. Às vezes, Paulinha, a dor é tão absurda, tão grande, que a pessoa não consegue nem ir a um psicólogo, tá? Assim, o ir ao psicólogo, né, e mesmo que seja online, né, o ligar a webcam ali para fazer a sessão, é muito difícil, é um esforço, a pessoa não está conseguindo levantar nem para escovar os dentes, para tomar um banho, que dirá psicólogo. Mas ela precisa, ela precisa, mas não está conseguindo. Então, por isso, nesse caso, eu acho que quando a gente percebe que está bem grave, eu acho que
o psiquiatra, num primeiro momento, é uma melhor opção. Até para avaliar a gravidade, né, para ver o que está acontecendo. Aí, de repente, nesses casos, a pessoa já medicada um pouquinho com mais força, né, para fazer os movimentos básicos, aí eu acho que ela consegue dar esse passo que é fazer a psicoterapia, né, que eu acho que é um caminho maravilhoso que ajuda demais a gente exteriorizar aquilo que se passa. E nesse processo de lidar com a perda, você falou bastante da questão dos sentimentos, né? E de falar sobre esses sentimentos, aceitar que eles existem. Acho que a gente explorou bastante aqui esse segmento. Aí, antes da gente fazer o podcast, sempre a Pamela me manda aqui itens que ela gostaria de abordar, né, para a gente trazer aqui no roteiro do podcast. E um dos itens que a Pamela mandou foi reconhecer o buraco. E eu achei interessante também, porque realmente é um buraco que fica, né? Ninguém vai tapar esse buraco, ninguém vai substituir, né? É um buraco que fica, que vai estar lá, né, Pam? É interessante essa história do buraco, porque essa foi acho que a metáfora aí que eu usei, a simbologia de como eu me sentia. As pessoas perguntavam como você tá, eu falava assim, com um buraco imenso. E esse buraco, a gente tem que tomar muito cuidado com esse buraco. Primeiro é não cair nele. Segundo é não tapá-lo. Porque quando a gente tapa com outras coisas que não seja advinda da própria terra que tem ali, né, em torno e do buraco, a gente vai se enganando e a gente vai tapando o sol com a peneira até um dado momento a gente pisar naquele chão gramado lindo, cheio de florzinha que a gente colocou e pum, né, com uma areia movediça cair novamente no buraco. Então, mais uma vez eu repito que é ter consciência do buraco, reconhecer o buraco e cuidar do buraco. É como se você todos os dias colocasse um pouquinho de água no buraco, conversasse com o teu buraco, fizesse carinho nesse buraco, que aos poucos, naturalmente, com a sua atenção dada ao buraco, que traz muito do seu afeto e de todo o sentimento que foi parte de tudo que havia ali e ocupava aquele buraco, naturalmente ele vai se refazendo, naturalmente ele vai ali se revitalizando. Ele não vai ser igual ao que era. E a gente não está aqui para avaliar se vai ser melhor ou pior. Mas o principal é que ele será consistente. Que com o tempo o buraco vai deixar de existir e ele vai ser preenchido de uma outra forma. Mas o principal, verdadeira, entende? Real, vai ser preenchido dele mesmo com a nossa ajuda, com a nossa participação. Então eu imagino nós olhando depois para esse buraco, e cada um tem aí, né, a sua história com o seu buraco recente, o seu buraco já revitalizado, e é impressionante como você consegue acessar e passar por ele sem ser consumido por esse buraco e nem ser traído, né, ou escorregar nele, atrapalhando aí a fluidez da caminhada nessa vida. Então, essa é uma dica importante em cima dessa simbologia. E pensando também no tempo, né? Todo mundo fala que o tempo melhora, com o tempo você vai mudar a relação com isso que está acontecendo. O tempo realmente você considera porque é um fator modificador, assim, é um fator que deve se levar em consideração, tipo, não dá para abreviar as coisas, precisa de tempo
para metabolizar, viver, enfim, e poder fazer como você falou, né? Você vai olhar para o buraco, quer dizer, passou um tempo e você vai olhar para trás e aí as coisas vão estar configuradas de uma forma diferente. Eu sempre me questionei se sou eu que passo pelo tempo ou se é o tempo que passa por mim. Fico pensando que para algumas pessoas o tempo não passa no mesmo ritmo que passa para mim, que passa para você. Se eu respeitar o tempo e nós tivermos uma sincronicidade nos nossos passos, eu acho que conseguiremos passar juntos por tudo aquilo que nos espera. Se eu não viver as minhas emoções de forma suficiente, se eu não encarar, se eu não souber fechar os ciclos, se eu não trabalhar tudo aquilo que me visitar, se eu não abrir as portas para os sentimentos que queiram me visitar, eu penso que eu posso parar nesse tempo. E aí as pessoas de fora vão me dizer, passaram-se 5 anos, 10 e você tá assim. Então eu acho que vai depender muito da escolha. Eu estou escolhendo e convido as pessoas que estão ouvindo a escolherem esse lugar. Eu não sei se é o mais confortável, mas eu ainda acho que é o mais inteligente, que é respeitar o tempo, porque ele é soberano, e ir seguindo esse tempo, buscando um passo ritmado com ele. Tendo paciência para isso, sem me apressar no processo e sem me paralisar no processo. Eu acho que é uma boa escolha. Queria que você falasse um pouco sobre espiritualidade, independente da crença de você que está ouvindo aqui o podcast, no que você acredita, no que você não acredita. Queria que você trouxesse esse assunto, porque é alguma coisa que ajuda muita gente, né? Me lembro quando eu perdi meu sogro e a gente tinha acabado de assistir aquele filme Viva, A Vida é uma Festa, que traz ali os preceitos do Dia de los Muertos, que é uma crença mexicana, não é nossa, né? Onde eles acreditam que nesse dia, no Dia de los Muertos, quando nós relembramos os nossos ancestrais, aqueles que partiram, e a gente coloca as fotos deles, e enfim, comidas, peças de roupa, coisas que lembram, essas pessoas elas têm esse poder de nos visitar, de vir compartilhar de uma grande festa aqui com os vivos. E quando faleceu meu sogro, eu achei tão bonitinho, os meus filhos viraram e falaram, mamãe, a gente precisa de uma foto muito boa do vovô, para não esquecer de colocar todo Dia dos Mortos, para ele poder vir visitar a gente e não ficar preso lá no pedágio. Também me emociono, porque foi tão legal, assim, não é uma cultura nossa, né? Mas para eles trouxe essa possibilidade de lembrar de uma forma feliz, né? De uma forma alegre, uma possibilidade de reencontrar, né? Esse desenho é lindo, aliás, fica a recomendação, é maravilhoso, vocês vão chorar, eu chorei no cinema, passei vergonha, tô passando aqui vergonha, chorando de novo, mas eu achei lindo. Falei, nossa, eu não poderia ter explicado nada dentro da minha fé católica que acho que fosse confortar eles tanto quanto essa história, né? E, enfim, eu não sei no que vocês que estão ouvindo a gente acreditam, e queria que a Pamela falasse um pouco da espiritualidade quando a gente está lidando com uma perda. Eu acho que a fé ela é fundamental. E acho que na hora que a gente está vivendo uma situação dessa, ela é um colo quentinho, sabe? Ela é um abraço bom. E eu não tenho qualquer preconceito sobre como seja a fé de cada um, mas aqueles que não têm, eu penso que ou eles neguem esse momento, né? Passem por cima, ou
eles sofram muito. Então, acho que recorrer a crenças que possam trazer um jeito de olhar para isso mais construtivo, isso dá um afago no nosso coração. Aliás, é o que se tem, né? Na hora da partida de alguém que a gente ama, tudo que puder nos preencher mais, né? Porque a gente está tão ferido, a gente está tão vazio, né? A gente está tão vulnerável e a gente está tão frágil, que tudo que puder trazer esse frescor, né, é muito bom. E eu entendo muito o exercício da espiritualidade como um integrar-se, né? Eu me integro àquilo que eu sou, que é o momento da meditação, que é o momento da respiração, que é o momento da conversa consigo mesmo. Então, é um convite desse exercício fundamental que eu entendo a espiritualidade, como um pilar muito importante do autoconhecimento. Porque quanto mais eu exercito esta fé, né, essa minha conversa com o invisível, mais eu também consigo suportar essa dor. Então é nítido como a pessoa, quando ela tem uma espiritualidade mais desenvolvida, como ela se agarra nisso, principalmente nesse período, e como isso a fortalece. Então eu, por exemplo, desde quando o meu pai estava internado, eu dizia às pessoas: vocês me mandem livros, me mandem filmes, me mandem vídeos, eu quero. E eu sou católica, eu gosto muito do catolicismo, eu gosto muito do espiritismo. Meu pai foi espírita, minha avó espírita, gosto muito. Gosto de todas as... É engraçado, mas eu, como psicólogo, eu gosto muito de todas as religiões, porque cada pessoa que me conta sobre a religião, e quando a pessoa ela é muito... Quando ela abraça isso e quando ela acredita, eu acho tão bonito acreditar, eu sempre pergunto, como que te fez acreditar, né? Me conta. Eu acho bom, eu acho positivo. Inclusive, polêmico o que eu vou dizer, né? Mas eu acredito tanto em Deus que eu não acredito que ele se resuma a uma religião. Eu acho que são várias línguas para falar com ele. Então, eu quero saber todas as línguas, né? Algumas eu vou ter mais facilidade de falar, outras menos, mas todas me permitem acessar mais, né, esse Deus, que eu acho que é o que nos dá mais conforto. Tem gente que entende Deus como uma força da natureza, tem gente que entende Deus como um homem, tem gente que entende Deus de uma maneira X, Y, Z, mas tudo que vier nesse momento, para mim, é muito bem-vindo. E eu acho a espiritualidade fundamental. Ela é um suporte, assim, gigantesco nessa fase. Tô eu chorando aqui no podcast, né, gente? Olha, acho que tem tanta coisa aqui para falar. Tava dando uma olhada no nosso tempo, já bateu quase 1 hora de papo aqui a respeito disso, mas acho que tem um ponto que seria muito legal da gente trazer, e acho que a Pamela pode falar bastante sobre isso, que é também como amigos e familiares podem ajudar. Porque, que bom. Por exemplo, tem gente que fica muito sem saber o que fazer, né, Pamela? Então, por exemplo, tem uma pessoa muito querida sua que perdeu alguém. Tem gente que às vezes fala, eu não quero incomodar. Não, eu não sei o que dizer. Não, eu vou atrapalhar, eu vou falar as palavras erradas, né? As pessoas, às vezes, elas ficam meio assim. Porque o luto é um pouco tabu, né? Bastante. É difícil mesmo. Queria que você trouxesse um caminho
Como é que os amigos, como é que familiares podem ajudar uma pessoa que está passando por isso? Eu acho que um primeiro ponto é estar perto de alguma forma, principalmente aquelas pessoas que sempre estiveram. Porque às vezes nessa hora muitas pessoas se aproximam e se essas pessoas não eram tão próximas antes, às vezes pode soar um pouco invasivo para muita gente, porque é muito íntimo. A dor da perda é muito íntima. Então eu acho que a gente precisa se aproximar com delicadeza, mas se aproximar de alguma forma, respeitar limites, perceber até onde essa pessoa que está vivendo essa dor, ela aguenta, ela suporta e ela consegue receber. Não é que não precise, mas às vezes a gente quer mesmo ficar quietinho, às vezes a gente quer mesmo ficar ali, né? Não está aguentando ouvir, receber, né? Não forçar, trazer uma felicidade, uma alegria que nesse momento não tem espaço, porque muitas vezes a gente mistura a nossa ansiedade de que o outro fique bem logo, né? Porque nós não aguentamos lidar com aquilo, porque nós também que estamos de fora temos medo que aquilo aconteça conosco, né? É todo mundo, né? Então é um assunto, como se diz, tabu, muito difícil, dolorido. Não quero olhar, não quero falar, não quero estar, né? E às vezes justamente pela minha resistência, a minha dificuldade, eu também nego aquilo porque eu não quero olhar, fico imaginando que isso nunca vai acontecer, ou se acontecer vai ser lá na frente e tal. Ou então eu quero arrancar da pessoa, fico ali numa forçação. Você tá bem? Como você tá? Tá melhor? Vamos dar risada, vamos dançar, vamos sei o quê. E o outro tá sem energia, né? Então acho que exercitar bastante a empatia é importante, né? Você não vai conseguir se colocar no lugar do outro, até porque o lugar do outro é do outro, mas você pode se colocar próximo, você pode se colocar perto. Então, de repente, estou com vontade de mandar uma mensagem para essa pessoa, vou mandar uma mensagem. Mas você não precisa ficar insistindo falar com a pessoa se nesse momento ela não consegue te atender, né? Então, acho que perceber também a reação da outra parte, fazer movimentos, é sempre bom o outro saber que você se importou, né? Eu tenho dito muito isso para as pessoas, assim, obrigado por se importar, né? Porque qualquer movimento que vem, independente de como venha, é um importar-se, isso é muito bom, né? É muito confortante, porque é um momento que a gente fica muito sensível, que a gente fica muito carente. Uma outra coisa importante é a gente não ficar se comparando com o outro. Isso é uma coisa da vida, sei o quê, vai, bola pra frente, apressando um processo que é da outra parte, né? Se o outro vive essa dor de um jeito diferente que você, né? Se você acha que a pessoa está sofrendo mais, você acha que a pessoa está... Isso está acontecendo porque essa pessoa não é você, ela é uma outra pessoa. Então respeitar que cada um vai viver o luto à sua maneira. Não existe uma regra, não tem um tempo certo, cada um tem ali o seu tempo. Saber respeitar é muito confortante. Saber escutar, né? Sem precisar ficar justificando e tentando amenizar. Eu, por exemplo, nesse momento me sinto muito, muito bem quando alguém me ouve. Não que alguém me traga soluções, porque não tem muita solução, né? É isso. Mas é um momento que ser ouvida é muito gostoso, é muito respaldador. Então acho que os familiares podem assim afiar a escuta, né? Fazer movimentos de carinho, sem cobranças, sem exigências, sem comparações e sem impaciência ou ansiedade, né? Respeitar o tempo dessa pessoa e o momento dela. E às vezes de cuidado, né? Tipo, coisas práticas, às vezes, que a pessoa tá sem aquela energia para fazer. Juro, às vezes é fazer um mercado, sabe? Passar na padaria, trazer ali uma coisinha pra pessoa comer. Mesmo que a pessoa não queira comer, mas, sabe? Sou dessas que gostam de ganhar comida, mas é que eu tô falando que às vezes isso é um cuidado grande, sabe? As coisas práticas do dia, da vida, é uma besteira às vezes, que você pode ajudar, contribuir. Nossa, você já vai estar cuidando, né? Porque às vezes a gente quer ser cuidado também, né? A gente tá lá nessa fortaleza, tentando dar o passo, continuar com a vida, lidar com todo o sofrimento. E aí alguém vem e mostra um cuidado, é muito bom, é muito gostoso, né? Na vida já é muito gostoso, mas numa hora assim,
é mais gostoso ainda. Olha, acho que tem tanta coisa para falar sobre isso, tem tantas camadas, muitos comentários aqui. Carla Fernandes, Bruna Terra, Paulinha Aula sempre com a gente. Tem também a Paula Evangelista mandando várias mensagens, Gilberto Bedeschi, eles que estão aqui participando da nossa gravação, ouvindo tudo que a gente disse, emocionando junto, contando as suas histórias particulares. Eu vou fazer assim, a Pamela vai fazer a fala dela no final, como você que conhece nosso podcast sabe, ela vai falar sobre lidar com a perda. E durante a fala da Pamela, na nossa live de gravação, eu vou passar aqui os tweets com as mensagens e com as colocações de todos vocês que hoje acompanharam essa live e essa gravação do nosso Coração Peludo. Então é com você, Pamela, vamos falar sobre lidar com a perda. Então minha mensagem vai para você que está vivendo essa perda e que muitas vezes se vê desorganizado com ela, se cobra, às vezes nega, quer que ela fique longe de você, espera acordar e ela não existe mais, e finalmente entende que não é sem ela que a solução existe, mas é com ela que você vai precisar lidar. Quando uma pessoa vai embora da nossa vida, automaticamente chega a dor. E nesse momento a gente precisa olhar para essa dor. A dor é do tamanho do sentimento que a gente tinha por essa pessoa. Na hora que ela chega, ela é exatamente do tamanho. Quanto mais eu gostava, quanto mais eu estava próxima, quanto mais essa pessoa era conectada comigo, quanto mais a cumplicidade existia, maior essa dor aparece na nossa vida. Só que aos poucos, conforme você se familiariza com a dor e você entra em contato com ela e você começa a entender como ela funciona, você vai notando que ela não é tão assustadora assim e que ela não veio para prejudicar nem substituir ninguém, mas ela veio para te ajudar nesse processo. E quando você vai compreendendo, reconhecendo, você vai também percebendo que ela não é do tamanho do sentimento que você tem por essa pessoa, mas ela é do tamanho exato que você precisa para lidar com todo esse processo que confere o luto. E essa reparação do buraco, como eu disse, vai ser com essa dor, que ela, assim como um processo de metamorfose que a borboleta passa, ela vai se transformando pouco a pouco em algo muito bom e positivo chamado saudade. A dor ela vai se transformando numa saudade que tem a intensidade do que você cultivou com essa pessoa. E daí, quando você tiver essa saudade bem transformada, como uma borboleta linda assim, que vai ter a cor que você quiser e vai voar do jeitinho que você escolher. Conforme essa borboleta estiver voando, você vai sempre olhar para ela, lembrar dela e vê-la em diversos momentos que você teve com essa pessoa tão especial na sua vida. E toda vez que você puder sentir saudade, você não vai mais sofrer, porque não tem mais dor, tem amor. E esse amor, ele vai se apropriar de toda a sua mente, num abraço bom, inesquecível, inconfundível, que sempre trará essa pessoa de volta à sua vida. Sentir saudade é uma maneira de manter vivo em você alguém que te seja muito importante. É isso que eu espero que você compreenda, desenvolva e alcance, assim como eu também estou nesse mesmo processo que você. Eu estou aqui
eu estou seguindo, porque a vida continua. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado a te inspirar e te estimular a desenvolver tudo isso dentro de si e chegar nessa saudade gostosa de sentir. Gente, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês que ouviu hoje o nosso Coração Peludo, o nosso podcast. Falamos sobre perda, choramos juntas aqui, trocamos muito com o pessoal também que acompanhou a nossa live de gravação em youtube.com/dicas de vida. Lá também muitos deles contaram das suas experiências. Se você quiser conferir, é só ir lá no YouTube para ver em imagens. Queria agradecer a Pamela, que poderia muito bem não ter feito o podcast hoje, poderia ter tirado um tempo para ela, mas veio tá aqui com a gente, porque disse que esse podcast faz muito bem para ela. Isso me deixa muito feliz. Obrigada por você nos ouvir. Estamos lá no Instagram esperando o seu feedback, a sua sugestão de tema, para que a gente possa trazer aqui para a nossa próxima edição do Coração Peludo. Um beijo muito grande à distância, infelizmente ainda, para Pamela, para vocês todos, e até a semana que vem, Pamela. Obrigada, gente. Obrigada, Paulinha, pela oportunidade. Beijo grande. Abraço aqui recebido com sucesso seu e de todo mundo, e espero que esse podcast tenha trazido, além da emoção, só se emociona quem tem coração, algum conforto para ele. Um beijo. Coração Peludo.